Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio dessa nova temporada do PodEx por Karine Paiva, onde eu estou diretamente falando com você. Aqui eu vou trazer o meu ponto de vista, vou trazer ferramentas, conteúdos, tese para abordar as tuas principais dores, as dores da humanidade. Tá? Então eu vou apresentar para vocês caminhos, soluções, níveis de consciência. Então você que está aqui nesse canal, seja bem-vindo. Se você não me segue ainda, você vai colocar o seu dedinho aí para me seguir, vai ativar o sino, vai compartilhar se fizer sentido para você e vai me ajudar a crescer a nossa comunidade, a comunidade do desenvolvimento, da mentalidade, da expansão e do crescimento. Esse PodEx é para você caminhar uma milha a mais, para você ter sucesso na vida, para você prosperar. E hoje eu vou responder uma das caixinhas que mais chegam aqui nas minhas redes sociais, que é sobre o medo. Muitos de vocês têm medo, e esse medo tem paralisado você. Então, medo de morrer, medo de falar em público, medo de empreender, medo de perder o emprego, medo de perder alguém, medo que tem paralisado, que tem te atrapalhado. Vamos falar sobre isso? Então, pega papel e caneta, já se prepara aí para aprender e destravar. Porque se você tem algum medo e esse medo te paralisa, com certeza você está deixando de viver, está deixando de alcançar algo importante para você, ok? Primeiro vamos entender até que ponto o medo é necessário, até que ponto o medo é importante. Sim, o medo tem o seu valor na nossa vida. Por exemplo, essa sensação de deixa eu olhar se esse remédio está vencido. Deixa eu observar se esse local, essa altura, ela é segura, né? Eu posso cair, eu posso me machucar. Deixa eu observar se essa temperatura pode me queimar. Então, esse tipo de medo, que é o medo de proteção, que é um medo que te coloca em uma zona de segurança, ele é saudável. Então, quando o homem estava ali, vamos imaginar, na caverna, e ele sentia medo de sair em determinada hora, de ir para um determinado local daquela floresta, por ter animais, por ter elementos que ele não conseguiria dominar e poderia matá-lo, então esse medo era saudável. Esse medo ele era positivo, era um medo de proteção. Agora nós temos um outro medo, que é o medo emocional. É um medo que paralisa você pela necessidade de aprovação, pela necessidade de pertencimento, pela necessidade de ser amado, de ser reconhecido. Então, esse medo, ele é prejudicial. E qual é a origem desse medo? Nós vamos já falar. Então, pensa, o que é medo? Medo é uma composição química. O medo é o nome, é como se fosse o resumo que eu dou para um misto de emoção, um misto de sentimentos. Tem medos que você tem que, na verdade, é um pânico, né? É uma sensação incontrolável, quimicamente falando, que paralisa você, que trava você, que te deixa eufórico, que te torna uma pessoa agressiva, né? Então, o medo é uma composição, é uma explosão química emocional. E tem que observar isso, porque se o medo for um medo que te protege da morte, positivo. Mas é um medo que está te impedindo de avançar, que está te impedindo de crescer, que está te impedindo de ir para o próximo passo. Esse medo, ele é terrível. Mesmo levando em consideração esse medo de, eu vou perder meu filho, se eu perder meu filho, se eu perder meu pai, se eu perder meu esposo, se eu perder alguém, eu não vou suportar. Esse medo, ele é um medo paralisante. Lembra, o medo saudável, o medo que ele é necessário, é o medo que te protege. Mas o medo que gera uma dependência, o medo que gera uma paralisação, o medo que gera um questionamento se você vai ou não vai suportar, esse medo, ele precisa ser trabalhado, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho medo de perder um filho e dizer que a minha vida vai acabar, eu percebo, primeiramente, que eu não estou entendendo que, por mais que eu ame um filho, eu existo, eu sou uma pessoa e a minha vida também tem valor. Se eu penso, se eu perder meu marido, perder meu pai, eu vou morrer também, eu também estou menosprezando, diminuindo o meu valor. Então, será que eu sou importante o suficiente?
Será que eu tenho valor suficiente? Será que eu tenho valor? A palavra certa é essa mesmo, suficiente? Será que o meu amor próprio, ele é suficiente? E eu não estou diminuindo o amor que você deve dar, que você deve levar em consideração do seu filho, do seu pai, do seu cônjuge, de um ente querido seu. Só que uma pessoa que fala que a sua vida vai acabar, que nada vai fazer sentido porque o outro vai deixar de estar ao seu lado, é uma pessoa que precisa trabalhar muito o seu senso de pertencimento, o seu senso de valor. Até porque você não pode amar alguém mais, né? Eu vou amar alguém mais do que a mim mesmo. Eu posso amar alguém assim como eu amo a mim mesmo, né? Eu posso amar o próximo como a mim mesmo, mas nunca o outro mais do que a mim mesmo. E às vezes, o fato de você perder alguém pode gerar um grande sentido positivo, uma grande transformação na sua vida, tá? Um segundo ponto, por que você tem tanto medo de falar em público? Por que você tem medo de empreender? Por que você tem medo de sair de um CLT e ousar, né, em um sonho, um propósito? Por que você tem medo de perder o seu emprego? Por que você tem medo de falar para uma pessoa dos seus sentimentos, né? De falar de uma pessoa do seu ponto de vista? Esse medo, ele não é um medo ecológico, ele não é um medo que protege a sua vida. Isso é uma necessidade de aprovação, isso é uma necessidade de validação, isso é uma necessidade de ser aceito. E, infelizmente, você que é tomado por esse medo, você está impedido de avançar, de prosperar e de crescer. E isso nunca será saudável para ninguém. Então, você não tem medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Porque quando você falha, o que acontece? Quando você era criança, que você falhava em público, você era punido, você era desprezado, você era rejeitado, você era ridicularizado? Para e pensa. Tem memórias que você não vai conseguir, de forma rápida e prática, resgatar. Mas é necessário que você procure descobrir por que você tem tanto medo de falhar em público. Qual era a forma que você era tratado? Qual era a forma que você era tratado? Qual era o teu castigo quando isso acontecia? Um outro ponto, quando você não era bom o suficiente, quando você não era aprovado, o que você perdia? Será que você perdia a atenção de alguém? Você perdia o afeto de alguém? Você perdia a proteção de alguém? Você perdia o alimento, o cuidado, o ambiente? O que você perdia? Porque nenhuma pessoa tem medo de falar. Ela tem medo de falhar. Nenhuma pessoa tem medo de abrir um negócio. Você tem medo de perder o que você já tem. Nenhuma pessoa tem medo de dizer eu te amo, falar dos seus sentimentos. Você tem medo de ser rejeitado. E aí, quando você não tem essa clareza, quando você não tem domínio sobre isso, você paralisa na vida. Você deixa de ousar, você deixa de arriscar, você deixa de colher frutos, né? De viver uma vida plena e abundante, de provar de situações, de conquistas que são importantes também. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante, ele é muito necessário na vida de qualquer pessoa. Porque o medo da rejeição, por exemplo, paralisa muitas pessoas. Te impede de gravar um vídeo, te impede de manifestar os teus sentimentos, te impede de ser autêntico. Porque quando você tem medo de ser rejeitado, você termina se encaixando na medida do outro. Porque eu não posso viver sem fulano. Eu não posso deixar ele ir. Eu não posso ficar sozinho um minuto. Eu não posso passar por uma situação desconfortável. Então, eu aceito. Eu me encaixo. E aí, meu amigo, é muito desagradável. É muito frustrante. É muito pequeno você viver dentro da medida de alguém. Porque não tem nada mais valioso, mais gostoso do que você ser quem você é. Sabe? É muito harmônico, é muito autêntico, é muito leve, é muito gratificante, é saboroso você ser quem você é. Você poder expressar, você poder agir, você poder manifestar aquilo que é você.
Porque você não é um erro. Você não é um erro. Você não é uma pessoa que está nesse mundo pelo acaso. Não. Claro que você é a união de muitos fatores, de crenças, padrões, traumas, bloqueios, mas mesmo diante disso, sempre terá um ponto positivo. Todo trauma, ele traz consigo ali bloqueios, comportamentos negativos, mas para você sobreviver, você desenvolveu habilidades e competências para lidar com aquela situação, que nós chamamos de virtudes. Então, por pior que uma pessoa possa ser aos olhos de uma sociedade, ela tem valor, ela tem uma característica, ela tem algum fator positivo. Imagine se ela se desenvolver, imagine se ela potenciasse a sua luz, se ela potencializar aquilo que ela tem de bom. Então, o segredo, queridos, não é deixar de falar. O segredo, queridos, não é deixar de se pronunciar, de colocar para o mundo aquilo que você quer, aquilo que você pensa, aquilo que você quer. É escolher o lugar que você vai fazer isso. É escolher com quem você vai andar. É escolher o momento, o local e as pessoas que você vai conviver. Então, se você hoje se sente oprimido em falar em público, se pergunte: esse público é um público que merece me ouvir? É um público que valoriza a minha presença, que valoriza o que eu tenho para entregar? Se você tem medo de estar numa relação, por exemplo, eu sou casado ou eu tenho um sócio que eu nunca falo o que eu penso, que eu sempre digo sim para o que ele quer, porque eu morro de medo de perder o dinheiro, de perder o conforto, de perder a segurança que eu tenho. Agora, se pergunte. Olhe para você e se pergunte: qual é a minha capacidade, qual é a minha habilidade de construir uma nova carreira, de construir um novo relacionamento, de construir uma nova história? Porque você tem. Você tem habilidades e competências que te dão oportunidades de caminhar em outras trilhas, de se relacionar com outras pessoas, de desenvolver uma nova atuação, uma nova profissão, um novo jeito de fazer as coisas. Então, perceba, entenda através do que eu estou te falando, que o teu medo não é de falar, o teu medo não é de decepcionar, o teu medo não é de ser incongruente, ser injusto, ser mal agradecido. O teu medo é de você não ser capaz de superar, de recomeçar, de ser criticado, de ser abandonado. Esse é teu medo. Agora eu te pergunto: é possível viver uma vida o tempo todo preso a alguém? Preso a um título, a um rótulo, preso a um ponto de vista? Para e pensa. Para e pensa. Imagine só, eu era uma menina que não tive grandes referências, que não tive grandes validações, até porque os meus pais, eles não tinham esse conhecimento, eles não tinham noção disso. Cada um fazia do seu modo, do seu jeito. Minha mãe aprendeu que ela tinha que trabalhar e botar a comida dentro de casa, porque meu pai não tinha lá as suas limitações com a bebida, né, profissional. O meu pai, ele achava que ser pai era só dar ordens, era só cobrar. Eu não tive tantos incentivos, tantas validações, alguém que falasse assim: você é linda, você é maravilhosa, eu te amo, eu te valorizo, eu te reconheço. Não tive. Então, quando eu comecei a falar em público, eu tinha muita dificuldade de aceitar, de entender, de validar que eu tinha, sim, capacidade, que eu tinha, sim, valor, que eu tinha algo para entregar. Ficava sempre uma voz querendo falar: você falou feio, você fala coisa com coisa. E detalhe, até hoje, em alguns momentos, essa voz grita. Em algumas situações, essa voz vem. Por quê? Porque a falta disso foi registrado no meu sistema nervoso. A falta disso gerou uma lacuna. Então, Karine, por que você não paralisa? Por que você faz? Porque eu tenho consciência dessa falta. Eu tenho consciência dessa aprovação que eu não tive. E que se eu não tiver cuidado, eu vou passar o resto da minha vida procurando por ela. E como é que eu faço? Refazendo aqui a pergunta. Eu me valido.
Eu procuro trabalhar em mim esse senso de valor, de pertencimento, de amor próprio, de reconhecimento e principalmente, que é o que você precisa talvez, entender que errar faz parte, falhar faz parte, decepcionar faz parte, fazer bobeira faz parte, mas que isso não define a tua trajetória. Inclusive, pesquisas mostram que se você falha e você corrige aquilo e valida aquilo que de bom, as pessoas vão esquecer. Por mais trágico, aconteceu um escândalo, você passou por uma situação muito difícil. Se a partir dali você começar a fazer certo, você começar a mudar aquela imagem, com o tempo, o que vai prevalecer é o que está sendo trabalhado. Se for o que é bom, é o que é bom. Se for o que é negativo, é o que é negativo. Porque acontece o contrário. Você acerta, e um dia você vacila. Um dia foi o teu dia de azar. Foi um dia terrível. E aí você parou naquele dia, as pessoas sempre vão lembrar do lado ruim. Vou repetir. Preste atenção. Se você acertou a vida inteira, se você foi o melhor a vida inteira, se você deu bons exemplos, agiu certo, enfim, e você falhou, teve um dia péssimo, teve um dia que algo ruim aconteceu, e você parou naquele dia ruim, as pessoas vão lembrar de você pelo dia ruim, pelo escândalo, pelo erro e pela falha. Mas o contrário também acontece. Vamos imaginar que você errou a vida inteira, que você falhou a vida inteira, que você fez bobeira a vida inteira. E a partir de um determinado dia, você tomou a decisão de ser alguém diferente, de agir diferente, de se posicionar diferente. E validou isso, as pessoas vão lembrar de você pelo último episódio, pela situação que você está hoje. Então, queridos, o medo, ele faz parte se ele protege a sua vida. Mas se é um medo que te coloca em uma situação de o que vão pensar de mim, o que vão achar, o que eu vou perder, o que eu vou deixar de ter, qual é a zona de conforto, esse medo ele é uma desgraça. No sentido real, de tem a graça e tem a desgraça. É a desgraça do teu sucesso. É a desgraça do teu crescimento. É a desgraça. E quando eu estou num processo individual, que alguém me pergunta, Karine, eu tenho medo de falar em público, o que eu faço? Fale em público. Erre em público. Fale em público. Decepcione-se em público. Encare os seus medos. Sabe quando é que eu comecei a ter postura aqui, firmeza, e a me posicionar a tal ponto das pessoas me escolherem, se conectarem comigo? Eu não estou falando de alguém que cai aqui à toa no meu canal e vem me criticar, não. Eu estou falando da rede de pessoas que me seguem, das pessoas que hoje fazem parte da minha comunidade. Sabe quando? Quando eu comecei a errar em público, a falhar em público, a construir a minha jornada aqui, mostrando a minha história, dos meus erros, das minhas falhas. Ou seja, o que era o meu inimigo comum, eu comecei a colocá-lo na mesa. Pronto, eu encarei os meus medos. Eu estive frente a frente com eles. Então, assim, Karine, eu tenho muito medo de altura. Eu tenho um cliente que ele não viajava de avião porque ele ficava em pânico. Ele tinha muito medo de altura. E eu perguntei para ele, o fato de você não viajar, o fato de você não ousar entrar num avião, viajar, tem te atrapalhado? Tem, Karine. Porque a minha esposa quer viajar, os meus filhos querem viajar, existem negócios que eu estou perdendo porque eu não viajo. Eu digo, então, esse medo está paralisando você, está te impedindo de ser feliz em algum nível, em alguma área. Agora, não está me atrapalhando em nada, não está afetando minha vida em absolutamente nada. Agora você tem que ter certeza, porque geralmente você vai se sabotar dizendo que não, quando na verdade é sim. Aí tudo bem. Então tem meios, sei lá, desenvolva habilidades e competência, procure um especialista, procure uma maneira, existem maneiras de você vencer os seus medos. Existem etapas. Você pode, eu tenho medo de altura, comece a vencer, inclusive isso são técnicas psiquiátricas, comece a vencer o seu medo em pequenos níveis. Ah, eu tenho medo de altura, pois comece a andar numa altura controlável por você. Comece a assistir vídeos, comece a colocar, a experimentar, se colocar em experiências
que está no seu controle, que você sabe que você está dominando, mas que vai desenvolvendo você, que vai impulsionando você, que vai tirando você dessa zona de conforto que te paralisa. E aí eu sei que você vai conseguir, porque tudo que você quiser, tudo que você treinar, tudo que você se esforçar, você vai conseguir. Certamente você vai conseguir. Agora, se você sabe que tem medo e você foge dele, então não fique aqui mandando mensagem como vencer meu medo, como isso, como aquilo, se você não está disposto a pagar o preço. Karine, mas é um pânico. O meu sistema. Gente, de novo, tem profissionais, tem métodos, tem várias maneiras de você vencer, inclusive situações de pânico. Agora, gaste tempo, gaste energia, invista recursos nisso. Se está atrapalhando a sua vida, isso não é um medo saudável. Isso não é um medo ecológico. Isso é um medo emocional. Isso é um bloqueio emocional. Que se você investir tempo, recursos e energia, você vai vencê-lo. Agora, nesses anos todos trabalhando com desenvolvimento de pessoas, trabalhando com comportamentos, eu sempre vejo que o maior problema das pessoas não está no medo que elas carregam. Está na necessidade de aprovação que elas alimentam. Para de viver dependendo de um ok de alguém, dependendo de um eu te amo de alguém. As pessoas que te amam de verdade, elas vão amar ver você sendo quem você é. Eu sempre falo, relacionamento conjugal, que é uma das perguntas que muito chega aqui na minha rede social, o meu marido não deixa eu fazer um curso. O meu marido não deixa eu fazer uma plástica. O meu marido não deixa eu isso e aquilo. A minha esposa não me deixa fazer isso. A minha esposa não me apoia nisso. Vocês acham que isso é uma relação saudável de dois adultos? Sabe o que é uma relação saudável? Quando a pessoa escolhe estar com você do jeito que você é. Eu escolho estar com você. Eu respeito você. Eu não sou seu dono, você não é meu dono. Nós decidimos juntos, todos os dias, nutrir e viver essa relação. Então, quando eu deixo de fazer uma coisa porque o outro não deixa, isso não é respeito. Isso não é liberdade. Isso não é ter uma relação saudável. Então, pare e pense. Qual é a dependência disso? Eu estou com medo de perder o quê? Eu estou com medo de perder o quê? Você acha que isso é saudável? Alguém viver sempre com medo de perder? E aí eu vou me encaixar, eu vou me diminuir. É igual em uma empresa que você, às vezes, está debaixo de uma liderança que você não pode dizer o que você pensa, que você não pode ser quem você é, porque aquela pessoa se sente ameaçada, aquela pessoa acha que você está querendo ganhar o lugar, que você está querendo, está se achando demais, e aí você se diminui, porque você tem medo de perder o salário, ou medo do que vão pensar de você. Você está fracassando. Você está fracassando. Estando ao lado de alguém ou estando em um determinado lugar que você não pode ser e fazer aquilo que é importante para você. Isso é fracasso, gente. Isso não é medo, isso é fracasso. Karine, como é que eu faço? Comece a trabalhar o seu valor. Comece a trabalhar a sua estima. Comece a trabalhar a sua... o seu valor. Eu não encontro uma palavra melhor do que isso, o seu valor. Quem é você, quanto você vale? Eu sempre vou cair na mesma história da identidade. Porque se você está aí esperando que alguém te ame, que alguém te valide, que alguém te chame, que você tenha que mudar para entrar em um grupo, para pertencer, para sobreviver, isso não é vida, queridos. Isso não é vida. Isso nunca te levará ao sucesso. Lembre-se, geralmente, aquilo que você traz como medo não é o medo, não é a causa. É sempre o que está por trás. Se você levantasse esse pano preto que você chama de medo, o que estaria por trás? Será que é a necessidade de aprovação que você não teve do seu pai? Será que é a necessidade de aprovação que você não teve da sua mãe? Será que é o senso de valor que você não teve quando as pessoas diziam para você que você não merecia,
que você não podia, que aquilo não era para você, que aquilo não tinha, não combinava com você, e aí você não tem valor, não tem merecimento. Quando você era excluído, e aí te gerou um senso de não pertencimento. Quando você foi abandonado, foi esquecido, não foi lembrado, não foi observado. E aí hoje você passa pelo mundo morrendo de medo de ser abandonado e esquecido de novo. Aí você fica lá o tempo todo querendo chamar atenção, o tempo todo querendo que alguém te veja, te enxergue, querendo que alguém te perceba. E aí você entra nas esferas, né, do que não é importante, do que é circunstancial, para viver uma vida de urgência. Lembre-se, medo tem nome. Qual é o nome do seu medo? Medo tem nome. É medo de passar fome? É medo... Porque tem gente hoje que está em relações abusivas porque passou muita fome na infância. Porque passou frio. Porque passou... escassez, viveu escassez na infância. E hoje você aceita estar em um lugar que você não pode falar, não pode se pronunciar, não pode fazer escolhas, porque no seu cérebro está dizendo, não, você vai perder isso aqui, você vai ficar com fome. E tem pessoas que te aprisionam dizendo isso. Se você me abandonar, você vai passar fome. Se você me deixar, você vai ficar desempregado, vai passar necessidade. E aí a criança grita dentro de você. Assim como tem gente que fala assim, André, não grava o vídeo não, vão mangar de você. Vão dizer agora que você só quer ser o coach, o mentor. Não grava não, porque essas pessoas terminam dizendo assim, André, se você crescer, eu vou ficar só. Se você crescer, se você for muito bom naquilo que você vai fazer, você vai me abandonar. Então fica aqui. Porque quando você era criança, se você se destacava na sala de aula, os seus melhores amigos se afastavam de você, você ficava só. Na sua casa, se você brincava muito, ficava estudando, fazendo o que você gostava, sua mãe ou seu pai faziam chantagem com você. E aí, isso gerava em você esse sentimento de que você não podia optar. Você não podia avançar, optar pelos seus gostos, não poderia avançar naquilo que você queria. Então, lembre-se, medo tem nome. Pega papel e caneta e escreve aí quais são os verdadeiros nomes, quais são as verdadeiras causas daquilo que você trouxe como medo aqui, para essa mensagem, para esse conteúdo de hoje. Qual é o seu medo? É o medo de ficar só? É o medo de ser humilhado? É o medo de ser rejeitado? É o medo de ser criticado? É o medo de ser rejeitado, abandonado? É o medo de passar qual necessidade? E aí, Karine, o que é que eu faço quando eu identifico o real medo? Pare e pense, você é uma criança ou um adulto? Porque todos os medos foram registrados na infância. Lá na infância. E aí, quando você descobrir agora, que você escreveu no papel, eu te pergunto, pare e pensa, você é essa criança lá do passado ou você já é um adulto? Claro que você vai dizer, eu sou um adulto. Então, você vai entender, enquanto adulto, eu dou conta hoje. Por eu ser adulto, eu consigo resolver. Como eu não sou mais aquela criança indefesa, inocente, sem força, eu sou um adulto hoje que, por mais demorado que seja, por mais difícil que seja, se eu me propor, se eu me determinar, eu consigo. Então, é claro que eu não vou passar fome, porque eu posso me comunicar, eu posso pedir ajuda, eu posso produzir. É claro que eu não vou morrer se você olhar os meus vídeos, tem um monte de gente me criticando, isso não me mata. Crítica não mata ninguém. Entendeu? Então, eu começo a trabalhar na minha mente que eu não sou mais aquela criança que não sabia lidar com aquilo. Hoje eu consigo lidar. Então, eu desenvolvo em mim mente, desenvolvo em mim forças, desenvolvo em mim habilidades, competências. Eu peço ajuda, eu me movimento, eu construo, eu tomo decisões. Então, trabalha na tua mente isso. Eu não sou mais a criança. O medo, ele está ligado à sua criança. E sair do medo, vencer o medo, vai estar conectado ao adulto que você é hoje.
Agora, tem muito adulto alimentando a criança através do medo. Tem muito adulto vivendo a criança através do medo. Tem muito adulto revivendo e vivendo e validando o trauma através da criança. E esquecendo o adulto que está aí. O adulto que existe dentro de você. Então, queridos, qualquer medo que não seja sobre a sua, que não coloque a sua vida em risco, por exemplo, o medo de andar em um carro em alta velocidade, que pode colocar a sua vida em risco, o medo de comer ou beber algo que é inapropriado para a sua vida, um veneno, um produto químico, o medo, por exemplo, de pegar um objeto que perfura e você brincar com ele, correndo ou pulando, ou desatento, que coloca a sua vida em risco. Esses medos sim precisa ter, essa atenção, né? Essa observação precisa ter, isso é proteção. Mas o medo de falar, de abrir o negócio. Vamos lá. Eu tenho medo de abrir o negócio. Você não tem medo de abrir o negócio, tem medo de quebrar. Se você quebrar, o que vai acontecer? Quem é que vai te criticar? Quem é que vai jogar na sua cara que você quebrou? Quem é que vai te punir? Você não tem medo de abrir um negócio. Você tem medo, se você quebrar, você vai ter que destruir uma imagem. Talvez você criou uma imagem de perfeito, de inteligente, de que nunca erra. E se você quebrar, você vai ter que mostrar para as pessoas que você falha, que você erra. E aí, o que acontece quando você mostra para as pessoas que você falha? Eu atendi uma mulher que o maior medo dela era a empresa não dar certo, porque o esposo vivia dizendo que a empresa não ia dar certo. Então, o medo dela não era da empresa dar errado. O medo dela era o que ela ia dizer para o esposo se ela errasse. Aí eu te pergunto, será que essa pessoa ama verdadeiramente a outra a ponto de colocar esse medo, de validar esse medo? Para e pensa, gente. Que dependência emocional é essa? Que necessidade de firmação, de ser aprovado por alguém é essa? Medo de perder meu trabalho. Você não tem medo de perder trabalho, você tem medo de não ter dinheiro para comer. Você não tem medo de não ter dinheiro para pagar o seu aluguel. Por isso que você fica numa situação dessa, você aceita abuso, você trabalha numa coisa que você não gosta. Porque o teu medo é de passar fome. Quem vive de CLT, quem vive morrendo de medo de perder o emprego, não é do emprego, queridos. É medo de não atender às suas necessidades básicas. Faz sentido para você isso? Eu tenho medo de perder meu filho, de perder meu marido. Não é medo de perder o filho, não é medo de perder o marido, é porque você coloca essa pessoa como a pessoa mais importante da sua vida. Você dedica a sua vida 100% a essa pessoa. E aí, se essa pessoa morrer, quem é você? Você deixa de existir. Tem mães e pais que o filho é sufocado, que o filho termina vivendo em prol do pai, não pode fazer nada, não pode optar por nada, porque tem que atender a real necessidade. Tem maridos que não conseguem crescer na vida porque a esposa fica o tempo todo segurando, perseguindo, criando situações, e ao mesmo tempo tem uma porrada de homens sufocando as suas parceiras. Por quê? Porque tem baixa autoestima, porque não tem valor, porque não tem autoconhecimento, não tem senso de pertencimento. Aí você deposita no outro uma necessidade. Isso é horrível, gente. A coisa mais triste do mundo é você aprisionar pessoas. Tem mães que falam assim, se você morrer, eu morro. Se você, meu filho, não vai... A minha irmã, tomara que ela assista esse vídeo aqui. Minha irmã vive assim. Ai, meu Deus, eu não posso ficar longe dos meus filhos. Aí aquela criança cresce achando que aquele pai não pode ficar sem ele. A criança começa a se curvar, a viver a vida dos pais. Isso é horrível, gente. Crie seus filhos para o mundo. Crie seus filhos para ir para o mundo. Crie, se case com alguém que lhe dê liberdade, que você escolha todos os dias ficar com essa pessoa. Não por medo, não por pressão, não por ameaças. Cuidado com isso, gente. Isso é muito sutil, isso é muito delicado, mas é a pura realidade. Eu tenho na minha empresa pessoas que eu adoro. Mas a minha empresa, eu falei um dia desse para uma colega, parceira. Eu disse, na minha empresa, todo mundo é substituível. Todos aqui são importantes. Todos aqui
são necessários para as coisas acontecerem. Mas todo mundo aqui é substituível. Eu não vou morrer se a Fran sair daqui. Eu não vou morrer se o Gabriel sair daqui. E até mesmo se ele for para uma zona de concorrência. Ei! Tem outra coisa que pode acontecer. Tem uma outra pessoa que pode vir. Tem uma outra oportunidade que pode surgir. Ei, eu amo meu filho. Meus filhos são maravilhosos. Meus filhos são importantes. Mas se eu perder, eu tenho que aprender a lidar com isso, aprender a lidar com essa cruz, aprender a lidar com essa dor, com esse vazio, mas permanecer viva, permanecer forte, até porque eu tenho um outro filho. E às vezes você perde um e o outro também deixa de existir para você. Porque você passa a não valorizar o que você tem, não valorizar a história, tudo que está ao seu redor. Então, gente, cuidado. Cuidado com a importância que você dá aos seus seguidores. Cuidado a importância que você dá a todas as pessoas que superem a importância que você tem, que você é nesse mundo. Quem é você de novo? Então, o medo aprisiona, o medo destrói. Por isso que na Bíblia vai falar sobre isso. O amor jogou fora todo medo. Quantas vezes se fala em medo na Bíblia para você vencer o medo? Porque o medo, ele não é de Deus. O medo não é de Deus. Por medo, muitas pessoas se tornam covardes. Por medo, muitas pessoas não se posicionam na vida. Por medo, muitas pessoas não estão vivendo a prosperidade e a abundância. Por medo, muitas pessoas não estão sendo felizes. Por medo, muitas pessoas morrem. Por medo, muitas pessoas atrofiam. Por medo, muitos talentos são enterrados. Isso não é divino, isso não é positivo. Pare de ser covarde. Pare de ser dependente. Pare de ser... de não ter senso de pertencimento, não ter senso de valor. Aprenda a lidar com suas emoções. Morreu, você vai sentir falta, você vai lamentar, você vai sofrer. Eu não tenho dúvidas disso e eu não sou capaz de dizer qual é a dor que uma pessoa tem se ela perder alguém. Eu não tenho capacidade de dizer, eu não tenho capacidade de avaliar tamanha dor você sente hoje. Eu não tenho essa capacidade, mas eu posso te dizer que você consegue significar sim, que você consegue encontrar um sentido sim, que você consegue, inclusive, transformar essa dor em algo positivo que possa impactar, transformar, impulsionar, desenvolver, aliviar outras dores como essa, e até mesmo a sua. Eu não estou aqui te dizendo que você não vai sentir a dor. Eu estou aqui dizendo que você é capaz de vencer qualquer dor. Que você é capaz de administrar. Que você é capaz de lidar, sim, com a rejeição, com o abandono. Que você é, sim, capaz de vencer qualquer situação. Ah, se eu sair dessa relação, eu vou passar fome? Não, talvez você vai perder o caviar. Talvez você vai perder ali o luxo, o conforto, mas não te mata, não. Você vai lá, baixa o nível, cai um pouquinho, e aí, se você realmente valorizar isso, você constrói. Entende? O medo que te paralisa é o medo emocional. Lide, transforme isso, desenvolva habilidades e competências, desenvolva o seu emocional para você vencer na vida. Quebre essa corrente, essa barreira. Faz sentido? Espero que esse episódio dessa temporada tenha falado com você, que você tome decisões importantes, que você entenda qual é o real medo, qual é a necessidade que está sendo alimentada com esse seu medo, para que a sua vida se transforme, para que você consiga ir para o próximo nível, caminhando uma milha a mais, vivendo e realizando os seus sonhos, vivendo, valorizando o tempo que você tem, que é o tempo de vida, que é o tempo, que é a moeda mais cara, mais importante, que é o tempo. A sua vida, a tudo que você tem que fazer, ok? Se você não me segue ainda e gostou desse episódio, me segue. Vamos crescer essa comunidade, esse canal é nosso. Ele é para o crescimento, ele é para o desenvolvimento, ele é para a expansão. Compartilha, encaminha aí para as pessoas que você sabe que precisa lidar com seus medos, tá bom? Deixa a mensagem aqui e nos vemos no próximo episódio.